Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Segundo Crônicas, capítulo 20. Abra o seu oração para Deus falar com você nessa noite. Deus tem muito a derramar na minha vida e na sua vida. Tanto você está presente aqui no templo, como você internauta. E está nos vendo aí neste momento através da internet. Abra o seu oração. Deixe Jesus falar com você nessa noite. Segundo Crônicas, capítulo 20. Leremos do versículo 1 ao 12. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis e já estão em Hazazon Tamar e em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu e dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis e os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis e nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, e nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Por em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão, e vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Vamos repetir o verso 12, nós todos juntos? Por em nós não há força. Isso foi um ensaio, vamos começar de novo? 1, 2, 3 e... Louvado seja o nome do Senhor. No final, ele pega tudo e entende lá em cima. Vamos sentar? Mesmo sentado, nós vamos fazer uma oração, pedindo a Deus para falar conosco. Tá? Você já veio, já sentou aí, não foi? Já decidiu sair de casa. Então, não sai do jeito que você veio, não. Eu não quero sair do jeito que eu vim, não. Estou pedindo, Deus, não deixa eu sair do jeito que eu entrei por aquela porta, não. Eu preciso sair diferente. Então, feche os seus olhos e peça a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, a palavra do Senhor foi lida, e todas as vezes que a palavra do Senhor é lida, como ela é viva, a Bíblia é a palavra do Senhor, ela é atualizada, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Então, em nome de Jesus, fala o nosso coração, fala o meu coração, fala através de mim, me usa, meu Deus.
me esvazia de mim mesmo. O Senhor sabe, de mim mesmo eu não tenho nada de bom a oferecer. Então, em nome de Jesus, me usa como anal do Senhor. Fala a oração dos teus filhos, se estão aí no templo, no teu santuário, presentes fisicamente, ou estão, ó Deus, neste momento, através da internet, nos ouvindo e vendo. E o Senhor, meu Deus, possa falar a oração de cada um. Em nome de Jesus, amém. Nós lemos um texto onde ele é muito presente nas nossas vidas. Nós lemos um texto de um rei Josafá, e aos 35 anos de idade começou a governar em Judá, e reinou durante 25 anos. E esse rei teve um grande desafio, um rei que amava tremendamente a Deus. A palavra de Deus diz, e ele fazia, tudo era reto, tudo agradava a Deus. O rei Josafá, ele tinha uma preocupação no seu coração muito grande de andar de acordo com a vontade de Deus. Não só de agradar a Deus, mas de fazer e todo o povo, tanto de Jerusalém, era a capital de Judá, como todas as outras cidades de Judá, a preocupação do rei Josafá era que todo o povo amasse a Deus e procurasse andar de acordo com a vontade de Deus. Mas houve um momento, e mesmo ele sendo um homem, procurava agradar a Deus, mesmo sendo um homem e procurava fazer a vontade de Deus, o tempo todo, não só de fazer a vontade de Deus, mas se o seu povo também fizesse, um dia a tempestade bateu em sua porta. Nós lemos um texto onde 3 nações se levantaram para destruir o rei Josafá e toda a sua nação. E esse rei, não só preocupado com ele, com a sua família, mas também preocupado com todo o povo, ele buscou ajuda. Um rei, o capítulo 17 de 2 Crônicas, a partir do verso 12 até o verso 19, nos dá a ver, e o rei tinha em média de 1 milhão de soldados, 1 milhão de guerreiros. Mas em momento algum, diante de uma situação de 3 povos, 3 nações vindo diante dele, nós vemos nesse texto, em nenhum momento ele pondo a sua confiança nos seus soldados. Embora fossem homens bem preparados, se você ler Crônicas, você vai ver que eram homens preparados, guerreiros valentes. Mas o rei Josafá, em momento nenhum, pôs a sua confiança nesses homens. Ele depositou a confiança dele em Deus. E eu lendo esse texto, eu estava pensando e vendo assim, quantos de nós não temos atravessado situações ou passado por situações, já passamos ou estamos passando por situações aonde nós podemos chegar ao tema dessa mensagem de hoje, e agora, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Foi isso que Josafá disse no verso 12. Ele disse, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Será que só Josafá passou por uma situação dessa? Será que hoje você não tem uma situação parecida dentro de sua casa, com seu esposo, ou sua esposa, uma luta no seu casamento, aonde você está falando assim, Deus, eu já fiz de tudo, eu já usei todos os meus recursos, toda a minha capacidade intelectual, toda a maturidade que eu adquiri, toda a experiência da vida, eu já fiz de tudo, mas eu não sei mais o que fazer, Senhor. Talvez um filho, onde o seu filho hoje está vivendo uma situação, ou sua filha está vivendo uma situação onde você está dizendo, Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu já usei todas as minhas forças, todos os meus recursos. Tudo que eu podia fazer, Senhor, eu fiz. E eu até já desisti. Eu já vi, não tem mais jeito. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, tem jeito. Porque a última palavra sempre é de Deus. A última palavra sempre vem do Senhor. Talvez você esteja vivendo uma situação lá no seu emprego, ou na sua rua, com o seu vizinho, ou na sua família, ou dentro da própria igreja,
Onde você está pensando em desistir. Onde você está dizendo, Deus, não tem mais jeito, eu já fiz de tudo. Eu gostei muito desse texto. Esse texto, ele trata a nossa realidade hoje. O rei Josafá, embora fosse um homem de Deus, embora fosse um jovem preocupado com as coisas de Deus, um dia os inimigos bateram a porta dele. Ele, durante o seu reinado em Judá, ele procurou trazer de volta o culto a Deus. Ele levantou levitas, ele levantou sacerdotes, ele organizou toda a nação de Judá. Mas um dia o inimigo bateu a sua porta, o inimigo foi com inveja. O inimigo foi vendo e o nome de Josafá estava se espalhando por toda a nação, sempre bem falado. E eles se levantaram e disseram, vamos destruir esse cara. Quantas vezes eu e você temos vivido uma situação onde as pessoas têm tentado nos destruir simplesmente porque têm inveja. E às vezes nós fracassamos. Às vezes nós começamos a orar, começamos a buscar uma solução, uma ajuda do Senhor, e a gente acaba desistindo, a gente acaba parando. Nós vamos tirar algumas lições desse texto nessa noite. E o que aconteceu com Josafá nessa época não é diferente do que tem batido, às vezes, a porta da minha casa e da sua casa. Talvez nesse momento está passando na sua mente um monte de coisas. E você já falou assim, Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Eu já lavei as mãos, já joguei a toalha. Eu não sei mais o que fazer. E nós vamos aprender nessa noite com Josafá algumas coisas que nós podemos fazer. Primeiro, o versículo 3. Vamos ler o versículo 3 novamente. Versículo 3 diz assim: Então, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e pregou jejum em todo o Judá. Primeiro, Josafá reconheceu, e ele precisava de Deus. Ele reconheceu, e a ajuda que ele precisava estava em Deus. Então a palavra de Deus nos diz que ao invés de andarmos de cabeça baixa olhando para o problema, nós temos que andar de cabeça erguida olhando para a solução do problema. A solução do problema é Deus. A solução do problema é Jesus. E nós devemos levar em oração. Em oração a Ele é quem pode resolver o meu e o seu problema. Às vezes a gente está tentando resolver com as nossas forças. E nós esquecemos de um Deus que pode todas as coisas. Então, meu irmão, não desista. E você possa levar em oração a Deus esse seu problema, essa sua causa. O que é orar? Orar nada mais é e você dizer para Deus, Deus, eu dependo totalmente de Ti. Foi Josafá falou no versículo 12, nós terminamos de ler. Josafá disse assim, olha, eles vêm contra mim, eles são fortes, mas os meus olhos estão voltados para Ti. Os meus olhos estão direcionados no Senhor. Quando nós oramos, nós estamos falando para Deus, Deus, eu não posso, o Senhor pode. Quando nós oramos, nós estamos falando para Deus, Deus, essa causa para mim é perdida, mas para o Senhor basta uma palavra. Quando nós oramos, nós estamos falando para Deus, Deus, eu já tinha desistido, para mim ele não tinha mais jeito, para mim ela não tinha mais jeito, e Deus está dizendo, não tem jeito. Porque na hora que eu entro, o mal sai. Aonde Deus entra, o mal vai embora. Não existe como ter luz e trevas no mesmo local. Então, meu irmão, se você tem vivido uma situação na sua vida, na sua família, aonde alguém está vivendo em trevas, peça para a luz de Jesus entrar e brilhar. A luz do Senhor entrando, as trevas vão embora. Mas faça isso em oração. Não pare de orar. Não desista. Quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus, Deus, eu já não tenho mais nada de onde tirar, mas o celeiro do Senhor está cheio para me abençoar. O meu celeiro já está vazio, mas o do Senhor está cheio. Quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus, Deus, eu reconheço, eu não sou nada sem o Senhor.
Quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus: Deus, eu dependo totalmente de Ti. As minhas forças, as minhas experiências, tudo eu já vivi na vida não é nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Então não desista, não pare de orar, não pare de orar. Pode parecer impossível para você, mas é possível para Deus. Oração é você conectar o altar da terra com o trono do céu. Oração é unir a fraqueza humana à onisciência divina. Segundo ponto, nós podemos ver, Josafá está no verso 12. Diz assim a palavra de Deus: Ah, nosso Deus, acaso não executará tu o teu julgamento contra eles? Por em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. E vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Josafá dependeu inteiramente de Deus. Então, a primeira coisa que nós fazemos é orar, e a segunda coisa é mostrar a nossa total dependência no Senhor. Ele não confiou no seu exército, ele confiou no Deus, e pode todas as coisas. Josafá, naquele momento, teve um sentimento de incapacidade. E é esse sentimento de incapacidade que eu e você devemos ter quando nós estamos orando. E muitas das vezes nós oramos, nós buscando ao Senhor, já dando a solução. Muitas das vezes nós oramos, nós buscamos ao Senhor, nós tentamos mostrar ao Senhor um sentimento de incapacidade, mas já dizendo a Deus, Ele deve fazer. Isso não é orar. Isso não é total dependência. Quando eu oro falando para Deus, Ele já deve fazer, eu estou querendo mandar nele. Nós precisamos, igreja, aprender a orar mostrando: Deus, eu dependo do Senhor, e faça-se a Tua vontade sobre a minha vida. E a vontade do Senhor seja feita no meu casamento, e a vontade do Senhor seja feita na minha casa. Não existe lugar melhor para estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos mostrar nossa total dependência no Senhor. Tem coisas que Deus deu para a gente poder aprender, para a gente crescer espiritualmente. E às vezes a gente fica murmurando. Josafá, diante dessa situação, Josafá não murmurou. Ele não disse: Senhor, eu procurei ser um rei e agrado a Ti. Eu procurei fazer todo o povo dessa nação de Judá Te adorar, Te amar, e o Senhor está permitindo isso contra mim, isso não é justo. Em momento algum Josafá fez isso. Em momento algum Josafá reclamou. E muitas vezes nós ainda não saímos daqueles problemas que nós temos já há anos, porque ao invés de louvar a Deus, ao invés de buscar ajuda no Senhor, nós temos murmurado, nós temos reclamado, nós temos achado ruim, como se Deus fosse um empregado nosso. Deus é Deus. Deus é Deus, e você possa ter isso sempre na sua mente. Deus é Deus. Para Ele basta uma palavra, Ele muda toda a situação. É Ele que dá o fôlego de vida, é Ele que tira. Pode acontecer situações na sua vida que você vai falar assim: agora eu não sei mais o que fazer, e Deus vai te falar: eu sei o que fazer. Eu sei o que deve ser feito. Há uns dias atrás eu tive em uma situação onde eu me ausentei de Valadares por quase 20 dias com meu pai. Meu pai estava enfermo. E o diagnóstico dos médicos antes de fazer cirurgia, antes de tentar alguma coisa, não era outro senão um câncer. Não era outro senão um tumor. E poderia ser benigno ou maligno, mas uma possibilidade muito grande de ser maligno. Não existia nenhuma outra conversa comigo, com meus irmãos, minhas cunhadas. Não existia nenhuma outra conversa do médico com uma possibilidade, por tão longe que fosse, de não ser nada grave. A conversa era só: olha, se prepara. A possibilidade do pai de vocês estar com tumor é muito grande. E a possibilidade dele ser maligno é maior ainda. E na hora eu recebi um telefonema, meu irmão falando que meu pai estava hospitalizado.
eu e um outro irmão e mais outros e puderam, nós largamos tudo e fomos para lá. E pessoas são mais importantes que coisas. Pessoas são mais importantes que coisas. Ah, mas eu não sou médico, eu vou fazer o lá. Não precisa fazer nada, basta estar do lado. Se você servir para pegar um papel no chão, um vômito, limpar e for, você já está servindo. Ah, mas eu não sei fazer nada para poder ajudar. Esteja lá do lado, a sua presença é grande coisa. E eu lembro que teve um momento, eu estava com meu pai, e meu pai virou para mim, a gente conversando, e ele disse, meu Deus, meu filho, por que Deus não está olhando para mim? Deus podia olhar para mim. E eu falei assim, meu pai, Deus está olhando para você, Deus está olhando para o Senhor. Só o Senhor já está hospitalizado, com tudo providenciado, o Unimed já liberou isso, o Unimed já liberou aquilo, já liberou. Deus está olhando para o Senhor. E ele, naquele momento, encostou a cabeça na minha barriga. E só veio assim, ó. Ora por ele. Ora. A palavra de Deus diz, tem um enfermo, chama os presbíteros. E eles possam pôr a mão, orar, ungir um óleo, e a oração do justo, a oração da fé, o orará. E eu, antes de vir para Batista Moriá, eu fui da igreja presbiteriana da ilha, eu não entendi, porque lá eu fui eleito presbítero. E um pouco tempo eu saí de lá, e eu questionei isso a Deus durante muitos anos. Falei, Senhor, eu não entendi, eu estava lá 19 anos. Quando eu fui eleito presbítero, não deu 6 meses, eu saí da igreja. Eu não entendi. Mas na hora que eu estava naquele momento, meu pai, veio esse versículo, Tiago 5, dizendo assim, os presbíteros orem pelos enfermos. Eu falei, Deus, em obediência à palavra do Senhor. Em obediência à palavra do Senhor, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, e quando nós pedirmos alguma coisa a Deus, reivindicarmos alguma coisa a Deus, nós temos que citar versículos, conhecendo a palavra de Deus, é ser lembrado. Isaías 62 diz que nós podemos lembrar ao Senhor de suas promessas. E eu, naquele momento, eu orei, botei a mão na cabeça do meu pai, comecei a orar. E disse, Deus, o Senhor pode curar. O Senhor é um Deus e basta uma palavra. O diagnóstico do médico é esse, mas a última palavra é do Senhor. Isso foi num sábado. Na segunda-feira, meu pai entra para o bloco cirúrgico, o médico ia fazer a retirada do tumor ou tirar um pouco para fazer a biópsia. E nós ficamos aguardando, os irmãos, minha mãe, todos na porta aguardando, ansiosos. E quando o médico sai, a gente já levanta, vai direto, e aí, doutor, deu para tirar o tumor? Ou deu pelo menos para fazer a biópsia? Ele falou, não existia tumor nenhum lá. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Não existe nenhum tumor lá, nem para retirar, nem para fazer biópsia. Estava totalmente limpo. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu pai dali saiu, foi para a UTI, era o procedimento médico, ele tinha que ir para a UTI depois desse procedimento, independente da idade. Ele tem 81 anos. Então o médico falou, independente da idade, tem que ir para a UTI depois. E lá na UTI, meu pai teve uma hemorragia. E ele ficou 9 dias na UTI, nós todos desesperados, sem saber o porquê dessa hemorragia. E o médico fez todos os exames, daqui para cima, de cima para baixo, de tudo que você imaginar, e não achou nada, e a hemorragia parou. Eu não sou médico, eu não sei, mas eu acredito que Deus fez aquela hemorragia sair para mostrar para a gente que existia uma coisa ali dentro, Ele tirou. Existia algo ali dentro, Ele tirou, e Ele fez sair através desse sangramento. Para mostrar para a gente, Ele agiu. Esse Deus que nós servimos. Foi esse Deus que Josafá buscou uma ajuda. Foi esse Deus que Josafá confiou e disse assim, os meus olhos estão postos em ti. Não no problema. E para a honra e glória de Deus, meu pai neste momento está na internet me vendo. Achei, ia estar morto, viu pai? Mas louvado seja o nome do Senhor, o Senhor está aí me vendo. Eu te amo, viu? Gente, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Os olhos voltados para o Senhor. Quando você crê na palavra de Deus, você o adora antes de ver acontecer o que você tem buscado. Então vamos aprender a
adorar ao Senhor. Adore ao Senhor. Busque ao Senhor. O versículo 13, vamos obedecer. O versículo 13 ao 17 diz assim: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças, suas mulheres, seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, e vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis e sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai, pois, posição. Fiai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Josafá obedeceu à voz de Deus. Deus disse: vai, e ele foi. E ele levou um exército. Às vezes nós estamos com os ouvidos tampados para ouvir a voz de Deus. Às vezes nós temos orado, nós temos buscado, nós temos clamado, Deus tem falado, e nós temos tampado o nosso ouvido para ouvir a voz de Deus. Então, em nome de Jesus, e você esteja sensível a ouvir a voz do Senhor. Deus tem falado, igreja. Deus tem falado. Esteja sensível a ouvir a voz de Deus. E peça a Deus sabedoria para que você possa obedecer a voz do Senhor. Josafá também adorou ao Senhor. No versículo 18 diz: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Aprendemos aí, nós sempre precisamos ouvir a voz de Deus. Quando Josafá foi com todo esse exército e se acampou ali e adoraram ao Senhor, eles ainda não tinham tido a vitória. Eles ainda não tinham recebido da mão do Senhor a bênção que eles tinham buscado. Então nós aprendemos nesse versículo, e nós não adoramos a Deus, nós não adoramos a Deus apenas quando Ele nos dá, ou nós vemos o resultado que nós temos que pedir, ou temos pedido. Nós adoramos a Deus independente de. Nós temos cantado aqui na igreja: Deus é Deus, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus. Mas às vezes na prática nós temos falhado. Josafá nos ensina nesse texto. A palavra de Deus nos ensina nesse texto. Ele ainda não tinha visto a bênção chegar, mas mesmo assim, ele adorou ao Senhor. Você sabe a diferença entre adorar e dar graça? Nós adoramos pelo que Deus é, e nós damos graça pelo que Deus faz. Adoramos pelo que Deus é, e damos graça pelo que Deus faz. Josafá creu no Senhor e na sua palavra. Versículo 20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede nos seus profetas. Hoje nós podemos falar: crede na sua palavra e prosperareis. Quando você crê na palavra de Deus, você o adora antes do que você tem buscado você receber. Aprendemos com o rei Josafá, devemos conhecer as promessas de Deus e crer na sua palavra. Quando você se sentir sozinho, meu irmão, lá em Atos 13:5, Deus diz: não te deixarei e não te desampararei. Quando você sentir medo, em Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu estou contigo.
Quando você se sentir perdido, em Provérbios, capítulo 3, versos 5 a 6, Deus diz: eu dirijo os seus passos. Quando você estiver passando por uma situação em que seja impossível resolver, em Lucas capítulo 18, versículo 27, Deus diz: e as coisas que são impossíveis para o homem, são possíveis para Deus. Quando achares e ninguém te ama de verdade, lembra lá em João capítulo 13, 34, Deus dizendo: eu te amo. E quando achares e a luta que você está passando é porque você fez alguma coisa imperdoável, lá em Romanos 8:1, Deus diz: eu te perdoo. Então não tem saída, não tem como você não vir para os braços de Jesus. Tem como você dizer: mas você não conhece minha vida. Deus conhece. E a palavra de Deus diz: Jesus está de braços abertos para te receber. Eis, estou à porta e bato, se abrir, entrarei e cearei convosco, diz o Senhor. Abre o seu coração para Deus. E por último, Josafá cantou louvores a Deus. Versículo 21 a 23 diz assim: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. E vestido de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, e vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos montes Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Não é normal em um exército, ao invés de pôr os soldados armados na frente, pôr os músicos. Ao invés de pôr espada, pôr instrumentos musicais. Não é normal. Mas Deus é mistério. Deus faz coisas e às vezes a gente não entende. A gente só obedece. Às vezes nós não temos obedecido a Deus e procurado andar conforme a vontade de Deus, se nós queremos entender determinadas coisas com a nossa mente humana. E tem coisas que nós não vamos entender. Ou nós cremos ou não cremos. A palavra de Deus em Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Às vezes a gente é ter fé em cima do é palpável. Às vezes a gente é ter fé em cima do que a gente vê. Meu irmão, só creia. Creia. Deposite sua confiança no Senhor e fale assim: Senhor, os meus olhos não estão vendo, mas eu creio e o Senhor já está agindo. Eu creio, o Senhor já está fazendo. Eu creio, o Senhor já está mudando a história do meu filho. Eu creio, o Senhor está mudando a história da minha filha. Eu creio, o Senhor está mudando a história do meu marido, da minha esposa. Eu creio, meu Deus, eu creio. Eu creio. Creia no Senhor, não pelo que é palpável, mas creia simplesmente por saber que Deus é Deus. E Deus faz. E Deus completa sempre no coração da gente, e a palavra dele é verdadeira. Deus não deixa ninguém com dúvida. Deus não deixa ninguém com dúvida. Então, em nome de Jesus, não louve a Deus porque o problema foi resolvido, louve a Deus para que ele seja resolvido. O louvor nos põe acima das circunstâncias adversas. O louvor muda as circunstâncias humanamente impossíveis. O louvor aciona o braço do onipotente. E o louvor tem dois resultados. Ele confunde o inimigo e traz vitória ao povo de Deus. Então, meu irmão, antes de reclamar, louve a Deus. Ah, sim, mas eu tenho buscado, ainda não aconteceu, ainda não vi, louve a Deus. Por mais que você veja, mas para mim isso não tem solução, louve a Deus. Louve, aprenda a louvar ao Senhor, mesmo sem a vitória ainda não estando na sua mão. Mesmo você ainda não entendendo o que está acontecendo. Mesmo você não entendendo por que está acontecendo, louve a Deus. Esse povo, no versículo 24, diz que eles estavam indo para um vale, onde eles iam encontrar um grande exército. E ali, com certeza, seria uma matança muito grande.
Mas o versículo 24 diz: quando eles chegam à beirada de lá do abismo, e olha, ele não vê nenhum sobrevivente. Nenhum sobrevivente. A ponto de ficarem 3 dias indo lá e buscando as coisas que eles puderem de ouro, de alimento, de roupa. Eles eram 3 dias pegando o exército de tão grande que era. Então, ao invés de receber um vale de destruição, um vale de morte, ele encontrou um vale de bênçãos. E é isso que Deus tem para mim e para você, meu irmão. Um vale de bênçãos. Às vezes você saiu de sua casa, estava um vale de morte. Às vezes você saiu do seu trabalho hoje, você só via um vale de morte, um vale de destruição. Mas em nome de Jesus, pela fé, retorne para o seu lar hoje, dizendo: Deus, aquele lar, e era um lar de destruição, um lar de morte, pela fé, eu vejo que é um lar de bênção, porque o meu lar pertence ao Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus. E, meu Deus, e possamos receber um vale de bênçãos das mãos do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. E toda aquela situação, meu Deus, e muitos têm vivido anos e anos se destruindo, anos e anos achando que não tem mais jeito, anos e anos achando que chegou ao fim. E o Senhor possa mostrar nessa noite, meu Deus, o Senhor está transformando isso e parecia ser o fim. O Senhor está transformando no vale de bênçãos. Meu Deus, o Senhor possa tomar a vida de cada um aqui nas tuas mãos, a família de cada um nas tuas mãos, e fazer sempre, meu Deus, a tua vontade. Possamos aprender, meu Deus, umas atitudes do rei Josafá, e possamos, ó Deus, pôr em prática na nossa vida essas atitudes, meu Deus, para que possamos nos aproximar cada vez mais do Senhor. Eu te pedimos em nome de Jesus. Amém.